Olá pessoal, vou fazer um vídeo novo para o canal Amantes da História. Eu vou trazer hoje, né, nesse vídeo, a Guerra de Troia, né, mas tem uns recados. Quem quiser contribuir com o canal, aí tem o meu livro, que eu vou deixar o link. História de Roma, R$ 20 na Hotmart. Eu também criei um canal novo, né, o Descubra o Brasil 2, né, aí quem quiser se inscrever, dar uma força, depois eu vou deixar o link. Os recados dados. Então vamos para o vídeo, né? Então, como eu falei, eu vou trazer a Guerra de Troia, né? Essa guerra começa, né, com o famoso rapto de Helena. A guerra, né? Tudo começou com o Paris, né? O príncipe Paris, o Alexandre, né? Quando ele nasceu, né? Ele era filho do rei Príamo. E a irmã dele, a Cassandra, teria profetizado de que quando ele chegasse à fase adulta, ele acabaria destruindo a cidade de Troia, né? Então, ele acabou sendo abandonado, né, numa floresta próxima à cidade. Só que um pastor acabou ficando com pena dele e acolheu, né? Então criou ele como filho. A primeira, digamos, namorada, talvez esposa dele foi a ninfa Enone, né? E aí ele, um belo dia, né, um dos rebanhos dele se perdeu e ele encontrou uma caverna, né? Então havia três deusas do Olimpo, né? Atena, Hera e Afrodite. Aí tinha uma competição para saber quem que era mais bonita, né? Quem que ele deveria escolher, né? Então, ele acabou porque cada um prometeu, né? Atene falou que se ele escolhesse, né? Ele transformaria um grande general e venceria todas as batalhas. Ela também fez a promessa dela e a Afrodite falou que se ele a escolhesse, né? Que ela daria o amor da mulher mais linda do mundo, né? Que seria a Helena de Esparta, Helena de Troia, né? Lembrando que a Helena, ela era uma semideusa, né? Filha de Leda, né? Com Zeus, né? Zeus, então teria seduzido a Leda, né? E transformar ele virou um cisne, né? Zeus, e acabou a seduzindo, engravidando, né? Então ela seria essa semideusa, né? E nasceu de ovos, assim como seus irmãos Castor e Pólux, né? E aí eles acabaram, quando ela tinha 32 anos, né? Ela acabou sendo raptada, né? Ou levado, né? Pelo pelo príncipe Paris, né? Depois descobriu em uma competição que um dos bois dele acabou se perdendo, né? Ele acabou indo na cidade de Troia e o pai dele, o Priamo, o reconheceu, né? Como filho. Então ele acabou voltando, né? Para Troia e isso desagradou a irmã dele, né? A Cassandra, porque ela lembrou da profecia, né? E ele acabou, né? Conhecendo, né? A tal Helena. E eles acabaram fugindo, né? Lembrando que ele já tinha Enone antes, né? Como eu falei. E ela era casada, né? A Helena, né? Com o Menelau, rei de Esparta. E aí acabou tendo aí essa guerra, né? Eles pediram para que ela devolvesse, mas não deu muito certo, né? O rei Priamo falou que ela não estava lá e mesmo que tivesse não ia devolver, então a diplomacia não funcionou. Então o Agamenon, que era aí cunhado, né, da Helena, né, junto com o Menelau, organizaram a tal da guerra, né? Então 1.000 navios partiram, né? Do porto de Aulis e mais 80 navios de Creta, né?
essa guerra, né, será um Penteconteiros, que será uma versão anterior, né, que seriam os precursores dos triênios que iam surgir no período clássico, né. Meu Penteconteiros foram, né, lembrando que nessa época era a Grécia Micênica, os aqueus, né, os aqueus eles usavam a armadura, né, ainda não existiam os hoplitas nessa época, né, na Idade do Bronze, então eles usavam armadura de bronze em camadas, né, e os elmos eram de javali, ossos de javali, então, quando eles partiram, né, não havia ventos, né, então o Agamenon, que era casado com a Climenestra, né, ele sacrificou a jovem filha dele, a Ifigênia, para que tivesse vento, né, porque os navios eles estavam conseguindo, né, estavam presos no acampamento e não estavam conseguindo, então isso acabaria, acho que o Magisto, o amante da Climenestra, e acabou, quando ele voltou da guerra 10 anos depois, ele acabou aí morrendo, né, então eles também começaram a recrutar, né, né, quando houve o recrutamento, logo no início, né, por exemplo, o Odisseu, o rei de Ítaca, ele se fingiu de louco, né, mas na verdade ele não queria ir pra guerra, né, porque o filho dele tinha acabado de nascer, o Telêmaco, então o Palamedes acabou identificando, né, colocou o filho dele, né, isso acabou sendo morto depois do Palamedes, né, em uma emboscada, né, como vingança. O Aquiles, né, que um dizem que tinha 15, 16, outros falam que tinha 23, acabou aí participando, né, ele se afastou com o nome de Pirra, mas na verdade ele era, aí deram um disfarçado de comerciante, Odisseu, aí deu umas espadas e aí descobriram que ele era, porque tinha uma profecia que ele ia morrer, então ele foi recrutado, e aí eles partiram, como eu falei, né, depois teve o sacrifício da Ifigênia, mas só que como tinha essa muralha, né, essa muralha que foi construída por Poseidon, né, a muralha de Troia, né, que eram expugnáveis, eles ficaram 10 anos tentando, não conseguiam, né, tentaram, teve o Patroclo, né, que tentou, né, que ele usou a armadura do amigo dele, né, do Aquiles, só que morreu, né, o Heitor o matou, né, príncipe troiano, né, aí o Aquiles, né, se vingou, né, matou o Heitor e arrastou com uma biga, assim, ao redor da muralha de Troia, né, como vingança, né, depois ele mesmo seria morto, né, no fim, né, o Aquiles, como na profecia, por uma flecha no calcanhar, né. Aí o filho do Aquiles, o Pirro, acabaria sendo recrutado depois, né. E eles só conseguiram derrotar, né, vencer, que eles o Odisseu, né, com o resto dos navios, que era um imenso cavalo, né, o cavalo de Troia. E aí sim eles venceram, né, eles fingiram uma falsa retirada. Os troianos acreditaram na história, né, mas a Cassandra falou que era mentira, era uma pulga mesmo. Aí os troianos, né, comemoraram, né, encheram a cara e tudo mais, e aí na noite, né, os soldados foram com cordas, eles desceram do cavalo e massacraram, né, os troianos, né, conseguiram resgatar a Helena, né, mas na versão real, né, essa guerra, eles falam que aconteceu entre 1284, 1290, 1194, perdão, a 1184 a.C., mas na vida real, essa guerra é meio difícil de acontecer, essa data pode ser um pouco antes, né? Se ela aconteceu, porque foram achados nas ruínas, porque são 9 Troias que os Chile achou na década de 1870 na atual Turquia, né? Então, na chamada Troia 7, 7B, acho, ela, restos de flechas, tudo mais. Então, se aconteceu uma guerra, né, de verdade, como na Romero, né, foi provavelmente os aqueus, né, eles teriam como tipo expansão, né, militar, porque os troianos queriam dar danos, eles cobravam impostos, né, dos navios, né. Lembrando que Troia a primeira Troia foi acho que no ano 3000 antes de Cristo, né.
ela foi destruída e reconstruída várias vezes, né? Então essa é a Troia 7B, né, do mito, né? E eles, né, então pode ter sido uma expansão comercial, não há registros, né, que a Selena tenha existido, né? Apenas menciona que ela teria sido loura, uma semideusa, mas não se sabe, né? O Paris do Alexandre, né, de fato, tinha uma espada escrito Alexandro, né? Que seria o Paris, né, o príncipe Paris. Mas o resto não se tem notícia, né? Sabe-se também se Aquiles existiu, nem, né? Houve a participação também de outros deuses, como outros, né? Como Ajax e tudo mais, né? Que acabou depois cometendo suicídio, né? E o que pode ter acontecido, né? Uma guerra entre 1250 e 1240 a.C., né? Porque em 1200 tem os Dórios, né? Que teriam vindo a Macedônia, norte da Grécia, destruído, né? Os, a Grécia micênica, né? Muitas cidades aqueias, Glá, Pilos, Tirinto, a cidade de Micenas, propriamente dita, foi destruída, né? Que eles voltaram na Idade das Trevas, né? Que durou 400 anos. Então, só que essa existiu, deve ter sido bem diferente do que o mito conta, né? Então, esse é o vídeo. Curte, comente, compartilhe. E deixa de se inscrever. Falou!